E para fechar essa aula, a gente vai ver alguns comandos relacionados a arquivos, né? Manipulação de arquivos. O primeiro é o touch, que serve para você criar um arquivo que não existe. Né? Eu estou ali numa pasta, eu quero criar um arquivo txt, eu escrevo touch, nome do arquivo, .txt. Né? E ele vai criar um arquivo totalmente em branco. Né? O touch sempre vai criar um arquivo totalmente em branco. Tail e head, eles são comandos para imprimir na tela partes, né, do conteúdo de um arquivo. O tail, ele vai sempre pegar o final do arquivo, né, as últimas linhas do arquivo, e o head, as primeiras linhas de um arquivo. Então, por exemplo, como está aí no slide, se eu fizer tail-n5, nome do arquivo, eu vou pegar as últimas 5 linhas do arquivo e imprimir na tela. Se eu fizesse head-n5, nome do arquivo, eu vou imprimir as 5 primeiras linhas daquele arquivo na tela. E uma coisa interessante e útil que dá para fazer com tail é essa opção F, né, o tracinho F, em que ele vai sempre, ele vai imprimir, né, as últimas linhas do arquivo, mas ele vai continuamente ficar atualizando esse arquivo, essa impressão na tela, conforme o arquivo está sendo escrito. Então, note que é um arquivo que não está lá parado, estático, é um arquivo que está no processo de ser escrito, né, tipo o log, né, de algum programa que eu estou rodando, e eu posso ir imprimindo, né, esse log na tela em tempo real para eu acompanhar a execução do programa. Isso é uma coisa útil que dá, né, para fazer com esse comando tail. Cat é um programa que, a princípio, né, ele é também usado para visualizar arquivos no terminal, mas ele tem um segundo uso muito interessante, que é de combinar arquivos. Né? Se eu fizer cat arquivo 1, arquivo 2 e usar esse operador aí, que é o sinal de maior, né, de maior que, e colocar um arquivo 3, ele vai criar esse arquivo 3 que ainda não existe. E o que esse arquivo 3 vai ter? Ele vai ter o conteúdo, né, todo o texto do arquivo 1, seguido do texto do arquivo 2. Então, eu posso combinar dois arquivos em um novo através do cat. Ou, né, se eu tiver dois arquivos que já existem, eu tenho um arquivo 2, eu quero que o conteúdo do arquivo 1 entre lá no final do texto do arquivo 2 sem apagar o que já existe no arquivo 2, eu posso usar esse símbolo com dois, né, sinais de maior que, do arquivo 1 para o arquivo 2, e aí o texto do meu arquivo 2 vai passar a ser o que já existia, mais o texto do arquivo 1. Um comando aí de combinação de arquivos, né, que eu uso muito para softwares de CAD, né, que eu tenho um CAD com todas a relação lá de vértices, né, de arestas de uma determinada peça, e aí eu quero ter um CAD mais completo, né, que vai ter todas as peças num arquivo só, eu dou um cat, né, de vários arquivos menores, e no final eu vou ter uma geometria, né, um CAD completo com todas as peças que eu quero. Então, são coisas que surgem assim com usos práticos meio inesperados às vezes no dia, né? Você não imagina que uma coisa dessa vai ter um uso prático, mas acaba que tem. E o grep? Grep é um comando muito importante para terminal, que é um comando de busca. Ele tem muitas opções, eu não vou mostrar para vocês tudo que dá para fazer com grep, mas alguns exemplos aqui que eu dei, né, que eu quero ver se tem uma determinada palavra num arquivo, então eu dou um grep-i, que ele vai imprimir na tela todas as ocorrências de uma determinada palavra no arquivo. Se eu não colocar, né, nenhuma opção, se eu colocar só grep, palavra, arquivo, né, como nesse print aí que eu mostrei, ele vai só imprimir na tela a primeira ocorrência, né, dessa palavra no arquivo. E ele vai imprimir a linha inteira, tá? Então, por exemplo, eu coloquei ali grep da palavra date, de um arquivo de log, e ele imprimiu toda a linha que tinha lá a data, né, que é o que eu queria ver qual era a data que aquele arquivo foi gerado, que aquele log, né, daquela execução foi feito.
Se eu colocar a opção tracinho C, né, ele vai retornar em quantas linhas do arquivo aquela palavra que eu procurei aparece. E se eu colocar o tracinho V, né, ele de um determinado padrão, ele vai retornar quantas linhas não tem aquilo que eu procurei. Então tem muitos usos para grep, né? Geralmente quando você quer fazer alguma coisa com o retorno do grep, alguma opção a mais aí, mas testem, né? Façam diversos seus próprios experimentos, né, com esse comando, que ele é muito útil. Por exemplo, eu quero buscar, né, se um determinado arquivo existe dentro de uma determinada pasta, grep. Eu quero buscar se um determinado arquivo existe em uma pastona e nas suas subpastas, né, em toda a sua hierarquia de diretórios. Grep faz isso. Então é uma ferramenta muito útil no dia a dia que vale a pena você dominar. E o último comando que a gente vai ver nessa aula é o sed, que é um comando de busca e substituição. É outro comando que eu uso também o tempo todo. Vamos supor que eu tenho um arquivo e todas as ocorrências da minha palavra 1 nesse arquivo eu quero substituir pela palavra 2. Então eu vou fazer um sed, traço i, vou abrir esses apóstrofes, né, essas aspas, eu vou colocar S, né, de search, barra a palavra 1, né, a palavra original que está nesses arquivos, barra palavra 2, que eu quero substituir, e barra G, que é para ele fazer essa substituição em todas as vezes que ele encontrar essa palavra no arquivo e não só na primeira. E aí, automaticamente, eu vou substituir todas as palavras de um arquivo, sem nem precisar abrir esse arquivo, né? Um comando muito, muito, muito útil. E essas substituições, né, você pode ter mais criatividade com essa questão. Nesse segundo bullet aí que eu coloquei, do sed-i, com o cifrão D, ele vai sempre deletar a última linha de um arquivo. Então, o cifrão está indicando a última linha e o D, né, para deletar. Então, dá para você fazer um bom estrago com isso, porque lembra na última aula quando eu indiquei por um asterisco qualquer arquivo que tivesse a extensão txt? Então, dá para você fazer isso também com sed, como eu coloquei nessa observação aí da caixinha azul, né? Se eu fizer sed, fazer a última linha de qualquer, né, asterisco.txt, todos os arquivos txt da pasta, ele vai deletar a última linha. Né? Ou se eu quiser substituir, né, palavras, colocar todos os arquivos da extensão .dat ou .tec, qualquer extensão, ele vai fazer aquele comando, aquele substituição, .c, .py, em todos os arquivos daquela extensão da pasta. Isso eu posso até fazer também asterisco ponto asterisco, ou seja, qualquer nome de arquivo de qualquer extensão vai fazer essa substituição. Então, sed é muito útil na prática quando você quer fazer pequenas manipulações, pequenas alterações de arquivos, né, sem ter que ficar abrindo um por um. Já faz logo essa alteração. Vamos supor que você tem um monte de arquivos .dat, que são resultados de algum programa que você rodou, e você precisa fazer alguns ajustes neles para eles serem usados como entrada em um outro programa, né? Você usa o sed e modifica todos de uma vez numa única linha de comando. Isso é muito legal. Então vamos passar aqui mais uma vez para a nossa máquina virtual. A gente, na última aula, na última aula prática, a gente estava com a nossa pasta aqui de documentos, né? Vamos fazer aqui uma pequena revisão de comandos que a gente viu naquela vez. Aqui nessa pasta, a gente tinha a nossa pasta músicas, e dentro dela uma pasta samba. Vamos supor, né, então, que essa minha pasta músicas, eu vou colocar algumas coisas nela que eu não quero que ninguém mais veja. Então eu vou dar aqui um chmod nela, né, com o 4, que era somente leitura, e que isso não vai me permitir acessar a pasta.
para essa pasta músicas. E se eu tentar dar agora um CD para músicas, não pode. Acesso negado. Essa pasta não é para acesso, ela é somente leitura. Eu posso, talvez, então, dar, né, um LS, ele diz, ó, eu não posso acessar, mas eu consigo ver o que tem dentro, porque ela é somente leitura. Então, eu consigo ler o que tem dentro dela, mas eu não consigo acessá-la e nem modificá-la. Então, aqui é um exemplo da aplicação do chmod. Nós vimos também, né, alguns comandos relativos a usuários, né? Se eu fizer aqui o emi, naturalmente ele vai me retornar em qual usuário eu estou. Se eu fizer, né, aquele comando que a gente viu do DUH, vamos ver, né, quanto espaço aquele meu arquivo oculto, lembra do meu arquivo oculto? Está ocupando, né? Apenas 4 KB, né, um arquivo muito pequenininho, tem pouco texto dentro dele, mas ele me retorna, né, qual o tamanho desse arquivo, né? E, né, então podemos fazer aqui umas manipulações, né, desse arquivo. Então, digamos, vamos tentar ler o que ele tem na tela. Vou mudar ele para ele deixar de ser oculto, né, para a gente não ter nenhum problema. Tá, ele agora não é mais oculto. Então, vamos usar aquele arquivo head, né, para ler as primeiras 3 linhas do meu arquivo. Ó, ele tem algumas informações ali provavelmente de alguma simulação que eu rodei, né, que deu uns resultados ali de produtividade de óleo. E se eu usasse o tail, ele me daria as 3 últimas linhas desse arquivo, né? Vamos supor então agora que eu quero substituir, né, todas as ocorrências desse MBPD nesse arquivo por algo por extenso, né? Milhões de barris por dia, talvez, não sei. Eu posso fazer um sed. Vou abrir aqui e fechar as nossas aspas. Eu quero procurar mbpd nesse arquivo e substituir por milhões de barris dia. Eu quero fazer isso em todas as ocorrências, né? E tenho que dar também, né, que eu quero fazer isso no nosso arquivo.txt. Eu poderia, se eu tivesse vários arquivos txt nessa pasta, né, com esse padrão, né, que eu quisesse substituir, eu poderia fazer assim, e ele ia substituir em todos os txt da pasta. Então, se eu voltar a ler esse arquivo, né, vou fazer aqui um head, vou tentar pegar aqui as primeiras 10 linhas, eu acho que ele nem chega a ter 10 linhas, mas vamos ver, né, para ver se ele substituiu tudo. Opa, então, tá vendo? Tudo que tinha mbpd, eu substituí pela frase milhões de barris dia, nesse arquivo. E se eu tivesse 30 arquivos, né, nessa pasta com esse padrão, ele teria substituído imediatamente em todos esses 30 arquivos, né? Vamos testar também o nosso comando cat, né? Eu vou criar aqui uma cópia, né, do nosso arquivo chamado arquivo. Então, vou chamar ele de arquivo 2.txt. Ele é apenas uma cópia, né, ele tem exatamente o mesmo texto. E agora eu quero que o meu arquivo 1.txt e o meu arquivo 2.txt vão para um novo arquivo 3.txt. E esse arquivo 3 ele vai ter que ter todo o texto do arquivo 1 seguido de todo o texto do arquivo 2 em sequência. Então, agora, se eu vamos abrir aqui no bom e velho Gedit, né, que a gente viu lá na relação de programas do Ubuntu, vamos abrir o arquivo 3 para ver que, de fato, né, ele tem todo aquele mesmo texto do arquivo 1
E agora o texto do arquivo 2, que é a cópia dele. Então, meu arquivo 3 é a sequência aqui, né, do arquivo 1 e do arquivo 2. Então, é assim que se usa uma forma, né, de usar o comando cat. E nós vamos encerrar essa aula por aqui, né? Na próxima aula nós vamos ver mais alguns comandos úteis de terminal, ainda, né, no âmbito do nosso módulo 2 do curso. Então, vejo vocês lá.